Agora a gente vai falar sobre um outro dilema bioético, um dos que suscita maior dilema realmente, tá? Maiores restrições em relação à questão ética, que são os xenotransplantes. Xenotransplante é o transplante de órgãos e de tecidos interespécie, ou seja, de uma espécie para outra. Ela é considerada hoje em dia uma opção em função da escassez de órgãos e de tecidos humanos que a gente vem enfrentando. Existem muito mais receptores hoje em dia do que doadores. Por isso, se tem estudado bastante a questão do xenotransplante. Mas é com certeza um dilema bioético muito importante. A gente vai se aprofundar um pouquinho a respeito disso. A gente já tem hoje em dia um precedente que é um uso de xenotransplante que é utilizado com relativa frequência, que é o transplante de válvulas cardíacas. Se usa válvulas cardíacas de porco, produzidas em porcos, se usa para ser humano. Não em grande escala, mas já tem estudos, já existem casos em que isso tem sido realmente utilizado. A gente vai estudar aqui dois casos de xenotransplantes que foram realizados e que suscitaram grande repercussão. O primeiro deles, o caso Baby Faye, que ocorreu em 1984 nos Estados Unidos. Um bebê recebeu o coração de um babuíno. Os médicos sabiam que a técnica não ia solucionar a enfermidade, mas eles ainda assim fizeram o transplante. O paciente faleceu, como previsto, após 20 dias. Vários questionamentos bioéticos foram suscitados na época em função desse experimento, que seria, primeiro, o uso de um bebê como objeto de experimentação em humano. Se fosse um adulto, teria a possibilidade de ter a autonomia para decidir se ia querer se submeter ou não, mas eles simplesmente utilizaram um bebê. A questão do consentimento informado que os pais teriam dado para que esse experimento fosse feito. Tá? Houve uma investigação, não se chegou a nenhuma conclusão definitiva, mas existiram dúvidas a respeito de se esse consentimento informado tinha sido realmente bem informado. A outra questão, o sacrifício de um animal para a realização do experimento. Obviamente que esse babuíno foi sacrificado para que esse coração pudesse ter sido transplantado. E uma outra questão é que houve divulgação pela imprensa leiga a respeito desse experimento. E isso poderia ter havido uma quebra de privacidade, porque foi feita uma larga divulgação, inclusive com as características dos dados dessa criança. Um outro caso que aconteceu em 1992, em São Petersburgo, na Rússia, um paciente que tinha hepatite B recebeu um fígado também de um babuíno. 5 dias depois da cirurgia, esse paciente já estava bem, caminhava, se alimentava. 1 mês depois ele recebeu alta do hospital, só que o babuíno ele era infectado pelo HIV e eles não tinham se dado conta dessa questão. 2 meses depois, o paciente foi internado com inúmeras complicações. No final, eles chegaram à conclusão de que a causa da morte havia sido uma infecção no cérebro. Teoricamente, o HIV não teria tido influência na morte desse indivíduo, porém, não se descarta a possibilidade de que as complicações que ele apresentou, inclusive essa infecção no cérebro, não poderia ter sido relacionada à rejeição do órgão, e isso ter sido a causa do falecimento. Existem alguns problemas biotecnológicos que dificultam a realização dos xenotransplantes. A primeira delas, saber se esses materiais transplantados serão capazes de realizar todas as funções requeridas, ou seja,
Vamos usar o exemplo do fígado. O fígado ele é responsável pela secreção e produção de uma série de enzimas. Essas enzimas elas podem ter diferenças funcionais de espécie para espécie. Então, como que a gente ia ter certeza de que aquele fígado, mesmo que se tornasse funcional, ele ia produzir as enzimas com a qualidade, a quantidade e a função que essas enzimas teriam na espécie para a qual houvesse sido feito esse transplante? Uma outra questão é a rejeição dos materiais transplantados, que é muito maior do que nos alotransplantes. Allotransplante é o transplante dentro da mesma espécie. Com relação à questão da rejeição, existem duas formas de rejeição. Existe a rejeição crônica, que é aquela rejeição que ocorre num transplante, num allotransplante, e que, em tese, teria maior probabilidade de acontecer se o doador fosse um macaco, em função da proximidade genética entre o macaco e o ser humano. E existe a rejeição aguda e superaguda, que é a que ocorre quando a espécie é um pouco mais distante da receptora. A espécie doadora é mais distante da receptora, que ocorreria no caso de uma transplantação de um suíno para um ser humano. A outra questão, os modelos experimentais, né? Teria uma época em que se precisaria fazer o transplante para seres humanos. Quem se sujeitaria a ser cobaia numa situação dessa? Um serviço bem-sucedido de xenotransplantes poderia, muito provavelmente, reduzir ainda mais a captação de órgãos humanos. A gente já tem um problema de doadores humanos. A tendência é que, caso os xenotransplantes fossem avançando, a oferta de órgãos humanos diminuísse cada vez mais. E o risco de infecção interespécies, ou seja, os chamados retrovírus endógenos. Os retrovírus endógenos são vírus que estão incluídos no DNA daquele indivíduo sem causar problema. Ele não causa infecção porque o organismo, a espécie, acabou se tornando resistente àquele vírus e aquele vírus está inerte dentro do DNA daquele indivíduo. Porém, no caso de um xenotransplante, no caso da implantação desse tecido numa outra espécie, esse retrovírus poderia se ativar novamente e aí trazer risco de desenvolver uma nova doença. Algumas tentativas de resolução para esse quadro do xenotransplante levou a se estudar o uso de duas espécies principalmente para a xenotransplantação, macacos e porcos. Aqui a gente tem uma comparação de vantagens e desvantagens entre cada espécie. Os macacos, como a gente viu agora há pouco, produziriam um menor risco de rejeição. A rejeição seria crônica, como a gente falou, pela proximidade entre essas espécies. No caso dos porcos, já seria o risco da rejeição aguda ou superaguda. Os macacos eles têm semelhanças anatômicas e funcionais com o ser humano muito maiores do que os porcos. Então, aquela questão que foi comentada em relação à função das enzimas do fígado, no caso dos macacos, o risco de a gente ter esse problema, ele se tornaria bem menor do que se a gente for usar porco. Por outro lado, usando órgãos de macacos, a gente teria um risco muito maior de transmissão de doenças, porque, como nós somos primatas, o risco da transmissão de doenças ocorreria de uma forma muito maior, como foi o caso do HIV. Não foi através de xenotransplante, foi através de contato entre as espécies, mas a xenotransplantação poderia induzir de uma forma muito mais frequente a transmissão de doenças. Com relação aos porcos, a vantagem é que eles existem em abundância, eles produzem múltiplas crias com grande quantidade de fetos em cada gestação.
O desenvolvimento e a reprodução eles são acelerados, ou seja, eles crescem, eles chegam à idade adulta muito mais rapidamente do que os macacos, e a reprodução é muito mais frequente, elas entram em cio com muito mais frequência do que as macacas. E, além disso, tenderia a ter uma contestação pública muito mais baixa com relação à ética, em função deles já serem sacrificados para servir de alimento. Então, se já pode matar porco para comer, por que não poderia matar porco para transplantar órgão? Algumas tentativas de resolução. No caso, especificamente usando animais transgênicos. A transgenia, como a gente falou quando analisou esse dilema, uma das vantagens, um dos usos da transgenia seria nos xenotransplantes. Poderia reduzir o risco de infecção interespécie com relação aos retrovírus endógenos que a gente falou agora há pouco. Tá? Existe uma ferramenta de edição genética chamada CRISPR, tá? Que vai remover algumas sequências do genoma, livrando esses animais desses retrovírus endógenos. Então seriam retirados esses retrovírus endógenos da sequência genética, da sequência do genoma desses animais. Uma outra vantagem do uso dos transgênicos seria com relação à redução do risco de rejeição. Introduzindo células humanas nesses animais, a tendência é que esses organismos, esses órgãos se parecessem muito mais com o dos seres humanos, inclusive com relação à compatibilidade funcional. Fazer com que, naquele exemplo que eu usei, o fígado desses animais pudessem produzir essas enzimas muito mais semelhantes às enzimas humanas, diminuindo o risco de problemas funcionais desse fígado. Os dilemas bioéticos com relação aos xenotransplantes. Seria o xenotransplante um meio permissível de um aspecto moral para resolver o problema da carência de órgãos? Ofender a integridade física de um animal, né, para tornar ele uma coisa mercantilizável para uso numa transplantação, né, a gente tem muita dificuldade em encarar a morte como uma fase da vida. Será que vale a pena a gente suscitar o sofrimento e a morte de outras espécies, levar isso tão a ferro e fogo para prolongar uma vida? Será que não seria o caso de a gente começar a aceitar a interrupção da vida, né, e não tentar prolongá-la? O fim da vida é uma coisa que existe, é uma coisa que é certa. E por que a gente tem que usar animais para prolongar essa vida de uma forma ferindo a ética, né? Uma outra questão, por lei, uma pessoa não pode ser doadora de órgãos se esse ato vai comprometer a sua saúde, a sua qualidade de vida. E aí a gente pode sacrificar um animal para transplantar órgãos? É outra coisa que a gente deve analisar. Quem tiver o uso desse animal, quem for proprietário desse animal, responsável desse animal, ele vai poder ser remunerado por esse fornecimento de órgãos? O Estado vai ter responsabilidade sobre manter criação desses animais para uso nos serviços de saúde de forma gratuita? O setor privado poderia fazer uso desses animais modificados e patentear essas descobertas científicas, tirar vantagem financeira em relação a isso, uma vez que o transplante de órgãos, chamado alotransplante, ele não pode ser remunerado? O xenotransplante poderia? Por que não, seguindo aí uma linha do Peter Singer, criar um clone humano ou criar células pluri- ou totipotentes para servir à transplantação, ao invés de usar animais para esse fim? Em relação ao princípio básico da beneficência, né, que estimula os médicos e cientistas a usar o tratamento para o bem do paciente, mas, por outro lado, o princípio da
não maleficência, que exige que a gente não cause dano intencional a um